comentar, adoro usar Zoom, mas também adoro conversar, bater papo. E a gente ama quando tem convidados que tem também uma história aqui com a Rede B. E Sabrina tem, né? Ela já é de casa aqui. E Sabrina, seja bem-vinda, Sabrina! Oi, boa noite. Boa noite. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Que energia maravilhosa. Tô muito feliz, né, pelo convite, por estar participando e tô entregue. Vamos se jogar aí. Agora vamos devagar, não exagere muito, porque eu sei que, né, Bruno ali nos bastidores deve ter dado total liberdade pra vocês, mas olha, vamos com calma, com cuidado. Ainda bem que ela já sabe, né, que a gente tem... A gente segue, a gente só A segue também. gente vai com carinho, né, a gente? gente A gente vai com carinho. Devagar. E como a gente vai com carinho, vamos começar falando de profissão, vamos começar falando de trajetória. Conta pra gente como que foi a sua trajetória na comunicação, como que tudo deu início. Eu logo perguntar quanto tempo eu tenho. Eu tô brincando, mas Fica à sabe por que eu vontade, falo assim? Sabrina. Porque eu falo muito, falo bastante. Então, já é respondendo um pouco a sua pergunta, porque desde pequena que eu sou comunicativa, gosto de conversar bastante. Então, assim, nos meus 12, 13 anos, eu comecei no rádio. Eu já tinha um programa de rádio quando era garotinha. E já viam isso, essa minha questão de ser comunicativa, de gostar de estar na frente das câmeras, dos holofotes, de tudo quanto acontecia lá na minha cidade, que eu sou do interior da Paraíba, sou de Princesa Isabel. Então, uma cidade muito pequena, mas que já tinha rádio e que ali mesmo, numa rádio comunitária, eu já começava a gostar do microfone. Então, foi ali que eu realmente, de fato, identifiquei. Eu digo, não, eu acho que eu vou por esse caminho. A gente não conhecia muito ainda, por ser cidade do interior, como seria o jornalismo. Muita gente ligava a questão do jornalismo com artes, né? Ser artista, vai trabalhar na TV, vai ser artista. E isso não era uma coisa, digamos assim, muito aceita pelos meus pais. Então, só depois de um bom tempo foi que a gente começou a entender, a aperfeiçoar digamos assim, a profissão. Não, ela realmente tem que ser jornalista, porque gosta de se comunicar, tem facilidade com o público. Então foi aí que eu comecei a desenhar realmente para me tornar uma profissão da comunicação. E na comunicação tudo acontece de uma hora pra outra. E aqui E também aqui, a gente já tem um plantão aqui com o Michel Andrade. Já O que tá solta rolando, aí gente, pelo amor de o que Deus. tá rolando. Que rola? Coloca Gente, aí na esses plantões tela. eu fico Eu tenso. também. Fico tensa, Sabrina. Pode ver aqui, ó. Uma atenção que é uma notícia urgente agora. Uma mulher, ela foi levada, ser internada com urgência. Sabe por quê? Porque ela comeu mais de 20 fatias de pizza. A gente tem imagem desse momento, ela saindo, é isso? Meu Nós temos Deus, imagens, eu não tô mostra as imagens. acreditando nisso. Como é a história? Como foi? Meu Deus, Pois Sabrina. é, essas imagens aí que você tá vendo é ela saindo de uma pauta. Ela foi lá pra fazer a matéria, em vez de só fazer a matéria e gravar, ela saiu furtando salgados e doces. É por isso que passou mal. Sei não, viu, Sabrina? Só tu mesmo. Gente, é boatos que quando terminar aqui, Sabrina vai ter que ir na Vai central de sair, polícia. Vai pra central de Vou polícia. fazer um boletim de ocorrência. Não sei quem foi Gente. que fez isso, hein? Onde foi essas imagens? Ó, você tá brincando com a Não, gente? Tá brincando com que a conversa? Time, Isso é coisa de Bruno, né? Mas Sabrina, a gente tava falando aqui, antes de entrar no ar, voltar, sobre pizza, né? Ai, Então você Exatamente. Olha, então olha, não é assim como vocês estão vendo. Não foi desse jeito. Ali foi uma lembrancinha, um pouquinho de fatia pra comida, lanchar uma mais fatia tarde. pouca, pequena. A gente tava no evento e eu fui e coloquei um pedacinho na sacola, entendeu? Natural. Isso aconteceu. Agora o Bruno Ataíde, se ele chamar vocês pra lanchar, pra comer pizza, não aceitem. Primeiro que ele não deixa ninguém comer, né? É, isso então aí, assim, isso 20 aí. fatias de pizza, vai ligeiro no estômago dele, que eu acho que ele nem estômago tem. Meu Mas Deus. essa é a verdade. Quem realmente, atenção Michel, atualiza aí a sua pauta, que quem realmente gosta de comer pizza, e muita pizza, é o Bruno Ataíde. olha aí, tá vendo? Tá vendo? Ela Ela trouxe não verdades aguentou, ela e a soltou gente, eu mesmo. confirmo. Verdades foram ditas nesse programa. Pois é, vamos tá? revelar. Verdades Somente a foram verdade, ditas. viu, pessoal? Comigo só a verdade. Olha aí que A gente coisa. percebe que você é muito descontraída, além de comunicativa. E no ambiente de trabalho isso ajuda muito, né? Porque Faz flui. diferença, né? Conta como é conviver com seus colegas. Você sempre coloca isso pra cima quando chega no ambiente de trabalho. Sempre. A gente realmente, assim, na hora do trabalho é muita concentração, porque são muitas coisas para se fazer, né? E eu costumo dizer a todo mundo que trabalha comigo que realmente jornalista, ele não só faz uma coisa, ele não só tem uma função. No meio de comunicação, você tem que saber fazer de tudo, porque acontece de você tá precisando de alguém ali para lhe dar o apoio, aquela pessoa não tá, e você ter que fazer a função do outro também, então tá disponível. No ambiente de trabalho, como é realmente trabalho, a gente quase não tem tempo de
descontrair não, mas se tiver a oportunidade, eu tô sempre lá brincando com todo mundo, tô fazendo piada com todo mundo. E sou desse jeito mesmo, super descontraída mesmo. Eu gosto de tornar o ambiente mais leve e eu tenho muito isso com os meus entrevistados, que às vezes a gente vai entrevistar alguém e o entrevistado tá um pouco nervoso. Então eu digo, olha, faz de conta que não tá filmando e nem que eu tenho um microfone. Eu vou bater um papo aqui. Eu quero saber quem é você, o que você faz. Eu tô curiosa para saber, então você vai me responder as minhas perguntas. Esquece o povo de casa. Porque aí eu deixo o entrevistado mais à vontade e ele fica assim aliviado, dizer, não, se ela tá com curiosidade de saber sobre esse assunto, então é a mesma coisa do povo de casa. É assim que eu tento fazer a comunicação acontecer, porque muitas das vezes a gente deixa o entrevistado nervoso e aquele assunto que é importante ser dito não sai como a gente gostaria que saísse e nem o pessoal de casa entende. Então, se quem vai conduzir a entrevista deixa o entrevistado mais à vontade, o assunto vai fluir, sem dúvida alguma. E Sabrina, como que é ser uma mulher na comunicação? Que a gente sabe que também é uma área que é muito dominada por homens. No rádio, inclusive, né? Você que vem do rádio. É complicado. A gente tá ganhando os espaços aos poucos, né? Você quase não vê, inclusive não temos ainda aqui na Paraíba apresentadora mulher de jornal, telejornal policial, né? É uma área voltada só para homens. Repórter policial, também não temos. Então, assim, tem 2, 3. Eu tô nesse meio aí também. Então, assim, a gente vai tentando tomar esse espaço aos poucos. Não é fácil, tem que bater o preconceito, porque a gente vai para uma porta de uma delegacia, vai para um hospital, vai fazer aquela reportagem mais pesada e o pessoal acha que por ser mulher descredibiliza um pouco. Ah, ela não vai ter coragem, ela não vai até lá. Então, a mulher, quando tá nessa linha de frente aí, ela acaba tendo que se incorporar uma coisa mais forte, mais máscula, como quem diz assim... mulher, para poder dar de conta daquela área policial, ela tem que ser forte, tem que ser bruta, tem que ser grossa. E na verdade não é. A gente acha que tem que ser assim por conta do preconceito que existe, infelizmente. Então, assim, encontro ainda dificuldades nessa área, nos espaços, mas e aí eu deixo a dica para o pessoal aí de casa, para as meninas que querem essa área de jornalismo, não desista e confie em você. Eu nunca desconfiei de mim, eu sou minha própria fã, número 1. Eu gosto demais do que eu faço, gosto demais de mim e gosto demais do meu trabalho. Então, assim, eu me autodefendo. Então, ninguém vai me intimidar. Jamais. Já aconteceu de ter um pouquinho de medo, aquilo e tal, mas depois, não, eu tô aqui, já cheguei aqui, agora eu vou fazer o que me foi dado como função. E assim a gente vai levando, vai tentando encontrar aí o espaço. Exatamente. Ela se mostra muito segura, né, falando sobre isso, mas teve algum momento assim, de vulnerabilidade na profissão, principalmente na comunicação, que você se viu numa situação bem complicada e teve que driblar aquela situação. Conta pra mim. Ou então até o ponto de pensar em desistir, entendeu? Aquele momento assim, não desistir, é pra mim. não cheguei a pensar não, porque sou, eu não sei se é do signo, sou taurina. Brasileira, não desiste não, brasileira de sertão. E taurina, né? Tem todo um conjunto de coisas, não sou fácil de desistir. Mas já me intimidaram, na área policial já aconteceu, de eu estar fazendo uma denúncia, alguma coisa, e meu celular, como também quem trabalha em rádio, a gente acaba divulgando o número do telefone, e mandou uma mensagem ali, né? E deixe fulano de tal quieto, não toque nesse assunto, né? Foi um tom ameaçador. E no outro dia persistiram novamente. Eu continuei denunciando num programa de rádio que eu tinha, na época era no Sistema Correio, continuaram denunciando. E aí eu tive que contratar, né? Porque a pessoa me via a hora que eu entrava no sistema e a hora que eu saía. E mandou a mensagem para o meu celular pessoal falando isso. Se você continuar tocando neste assunto, eu sei a hora que você entra, eu sei a hora que você sai. E aí eu convoquei a direção da empresa, contei tudo bem direitinho, que estava um pouco nervosa. O meu parceiro de programa também me ajudou muito e disse, não, vamos contratar um pessoal aqui para quando você chegar, ficar ali na porta. Para intimidar também quem está querendo te intimidar. E assim a gente ficou em volta de uns 15, 20 dias eu andando de segurança, indo para o Sistema Correio de Segurança. E cheguei a falar também durante o programa, olha, se mexer comigo, tem 2 ali fora, tem aqui dentro, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Uma mulher de fibra, né? Isso. Tive que ir morrendo de medo, né? As pernas tremendo, não dava pra ninguém ver, né? Não era TV, era no rádio, morrendo de medo mesmo, assim, super nervosa, mas tentava transmitir que, olha, não venha não, que o chumbo é grosso. Pra perceber mas, na que verdade, você não tá sozinha, né? Precisa ver que a mulher não tá sozinha, que tem toda essa rede, né, que a gente pode falar assim, que tá por trás também. É isso, tem que ter filho, viu, mulheres? Exatamente, tem que
e fundo, e firme e Você forte. falou dessa sua experiência no rádio. Conta pra gente como é que foi. Foram quantos anos? Eu sei que foi uma experiência que você já E vem desde novinha, pequenininha, né? Exato. Você já vislumbra isso. Exato, no rádio eu comecei com os 13 anos, como eu já falei, numa rádio comunitária. Depois eu me formei em jornalismo, eu entrei na faculdade com 16 anos, me formei aos 21 e já comecei a trabalhar em rádio. Sempre fui de rádio. Tem mais de... Prodígio, né, Sabrina? Porque 16 entrar com anos. 16 anos, olha aí. Era quase que obrigação. Lá em casa era assim, ou você passava no vestibular e ficava de maior já na universidade, ou o negócio era feio, filho. Ah, meu Deus. O negócio era feio. E assim foi comigo e com meus dois irmãos também. Gente do interior, a gente estuda muito, porque é a herança que os pais dão pra gente. Tem que estudar, o que eu vou deixar pra você é um diploma. Então, sempre escutei a vida toda aquilo ali, entendeu? Já apanhei para estudar, enfim, esses detalhes, deixa para depois. Mas, enfim, e quando me formei, comecei, na verdade, ainda no período de estudante de jornalismo lá em Patos. Eu estudava na FIP, era uma faculdade particular, que ainda hoje existe. E eu comecei na Rádio Espinharas, durante um estágio, surgiu um estágio de rádio, e eu fui fazer esse teste. Eram 3 vagas e eu passei. Se eu ficasse 3 meses e desse certo, era a primeira vez que eu ia assinar a carteira de trabalho, e assim aconteceu. Fiquei os 3 meses lá no estágio e depois eles assinaram minha carteira. Fiquei na Rádio Espinharas, trabalhei na Rádio Morada do Sol e depois Itatiunga FM, na cidade de Patos. Depois de Patos, eu fui para o Sistema Correio, isso há muito tempo atrás. Em 2007, 2008, por ali. Comecei no Sistema Correio de Comunicação, na Rádio São Bento FM, na cidade do interior também, lá em São Bento. E assim eu fiquei 6 anos lá na cidade de São Bento. Depois de São Bento, voltei para Princesa, minha cidade natal, para gerenciar uma rádio que era do antigo deputado, do falecido, deputado João Henrique. Ele inaugurou uma rádio lá na minha cidade, uma rádio FM de fato, e eu fui para tomar conta dessa rádio. Assim fiquei mais 5 anos em Princesa. Depois de Princesa, voltei para cá, para João Pessoa. Tem 4 anos que eu moro aqui. Pegou muita coisa nesse tempo todo, né? Aqui eu tô contando resumido. Uma Nunca parei de trajetória. trabalhar. Agarrou várias oportunidades. Todas. Percebe que ela é muito determinada. Todas as oportunidades que foram me surgindo, eu fui abrindo. Eu nunca disse que não sabia fazer, embora se eu não soubesse, entendeu? Aprendia na Eu não hora. dizia. Você sabe mexer nisso? Eu sei. Meu Deus, não Eu sei. aprendo agora Sempre se se você jogando. quiser. Mas eu nunca disse que não sabia fazer nada. Eu Tem que sempre, se jogar. sempre me joguei. Sempre. Ô, Sabrina, nessa sua trajetória de profissão, né? Você também fez entrevistas com algumas pessoas, com muitas, aliás. Dessas entrevistas que você fez, assim, quais as que você lembra com muito carinho, que você tem orgulho, que você pensa, nossa, essa foi muito bacana. Olha, muito boa a sua pergunta. São muitos entrevistados, eu não vou destacar 1 ou 2, são muitos entrevistados. Eu tinha um programa lá na Rádio Princesa chamado Microfone Aberto. E passou muitas pessoas que inclusive hoje não estão mais conosco, mas foram ilustres pessoas da área da política, da área cultural também. Então, assim, sempre gostei muito de trazer temas que fossem importantes para a sociedade lá naquela região do Alto Sertão. Então, assim, sempre tive boas entrevistas, bons entrevistados. Agora, tem uma que eu me lembro muito bem, recordo bastante, de Rômulo Gouveia, né, que já faleceu, também foi deputado na época. Eu era muito novinha, estava começando assim no cenário político e tinha muita curiosidade de saber como era que chegava na política. E eu me lembro muito que nessa época não tinha muitas mulheres no cenário político. E ele falava para mim, você tem um jeito de quem vai para a política e tal, mas mulher não entra. E aí, quando eu falava assim, ele começou a falar como que seria bom que as mulheres começassem no cenário político e tal. E eu nunca esqueço isso que ele falou e que, um pouco tempo depois, a gente começou a ver mais e mais mulheres entrando na área da política. Então, uma entrevista que eu memorizo muito. Foi uma aula que ele deu sobre política e o papel da mulher na política. É isso aí. Você gosta de festa? Sempre tem alguma festa? Isso, gosto bastante. Faz parte, né, da profissão também, mas gosto, porque eu amo dançar. Ai, eu amo dançar A gente também. eu vi uns stories dela na PH, né? Inimiga do fim. Ela é inimiga do fim, ela riu confirmando, tá? Isso é uma confirmação do que eu estou dizendo. Eu entendo, porque eu também sou um pouquinho inimigo do fim, viu? Eu fico. Não, Emil, Tô na ficando. festa de Giovana? Tanto a minha voz como tá, porque eu fui inimigo do fim no nossa última pauta. Foi E aí. ontem. E aí verdade, rolou mas isso. eu gosto muito da PH.
Foi o primeiro lugar que eu conheci quando eu cheguei aqui em João Pessoa. Quando eu tava trabalhando, inclusive ainda com a turma do sistema. E aí todo mundo, você tem que conhecer a PH Antiga Ponte Preta. E eu, o que é isso, né? Todo mundo fica com isso. Você tem que ir, você tem que ir. E olha que no começo eu fiquei até com aquele preconceito, porque diziam que era no bairro mais perigoso e tal, não sei o quê, falando do Mandacaru, né? Que eu cheguei, que eu vi, não tinha nada de perigo, todo mundo conhecido, uma turma maravilhosa, a PH, uma estrutura que eu nunca tinha visto. E olha que de Recife, de Natal, de Salvador, desses lugares assim, tudo eu conheço. E nunca tinha visto uma estrutura de uma boate, de um ambiente aquele, como o da PH. Eu fiquei impressionada, me diverti a beça e desde então a gente diz não que é para sócio, de né? ir mais. Não para mais, é como deles, né? Muito bom. Como deles, Eu vou ó. jogar deles aqui pra vocês entenderem como muito é bom. deles na vida. É 15 isso. dias Inclusive, no quando eu broto lá. recebo amigos de fora, de outros lugares, eu digo, Já olha, sabe como é que chegou vai. hoje a pessoa, vamos pra PH. Pois é, olha isso. Eu sei que Sabrina. agora Paula vai lançar Eu, um... não, eu tenho que comentar sobre o momento da Não, sua não. carreira. Eu tenho que comentar, porque eu vou te já falar. Quando esse vídeo viralizou, eu Ela fui já uma das ficou primeiras séria. que encaminhei pra Bruno. Pega a reação dela. Tá Entendeu? vendo logo pra Bruno, Por quê? Porque Sabrina. Bruno... Pergunta se ela é fã ou hater. Não, se é ela porque é Bruno inimiga tem... ou Não, porque amiga. Bruno tem essa sacada, entendeu? Em reportagem. O Bruno gosta de lascar Não a é? pessoa, Não né? é? diferente, Também. né? Já tá passando Sacada aquele é vídeo, uma a gente coisa, tem pra vídeo. lascar é Na outra. verdade, seja Anitta, conta como surgiu essa ideia daquele vídeo do cemitério, porque viralizou na página, virei jornalista, tá? Nada mais que virei do jornalista e rendeu muito pra você esse vídeo. A gente vai ver o vídeo primeiro ou ela vai Mas vamos falar? ver o vídeo? Não, vamos ver o vídeo Vamos primeiro. ver o vídeo. Segura a reação. Cadê? Um lugar que poderia ser de sossego, tranquilidade e paz para os mortos, não é mais. Gente, eu não conhecia! Como você não conseguiu Meu conhecer Deus! esse vídeo? Aí eu fiquei olhando só um jarro azul. Do nada a Flor levanta e a Sabrina, meu Deus! Isso foi quando? Faz tempo? Não, foi recente. Teve já tava... A pauta era sempre essa. Eu ia pro cemitério pra fazer coisa de arrombamento do cemitério, que estavam roubando coisa dos túmulos e eu cansada já tinha 3 dias seguidos a mesma coisa. Eu digo, minha gente, eu vou entrar de novo nesse cemitério aqui com esse mesmo assunto. Roubaram o que dessa vez? Não, estavam furtando coisas dos túmulos. Era Aqueles mármore, cobre, aquelas coisa de fotos, cobre, tudo, né? Os ladrões. E eu, de novo, a mesma coisa. Não, mas mudou o cemitério. Mas é o mesmo assunto. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer essa entrada de novo? A mesma coisa. Oh, estamos aqui no cemitério onde teve um arrombamento e tal. Não vou fazer um negócio desse, não. Fiquei pensando, eu digo, me dá um tempinho aqui pra eu ver o que é que eu vou fazer. Aí, pra você ver que tudo colabora, é a lei da atração. Do lado, quando eu olhei, tinha esse jarrinho aí, esse negócio aí, azul. Eu peguei, assim, o túmulo bem direitinho. Eu digo, vou me deitar Meu aqui. Deus. E aí o menino me chama, foi. E eu conversei com a produção. Ele dá certo a gente fazer assim. Vai, se joga. Eu digo, tô pronto. Sabrina, ó, me desculpa, mas eu já vou pedir aqui, Bruno, por favor, faz um gif pra quando o povo perguntar, Denis, cadê tu? Eu digo, cheguei. Por favor. Meu Deus, que genial. Tu mesmo pensou e... Exatamente. Eu olhei assim, eu digo, já sei, vou fazer de conta que é. Um lugar que era pra ser sossegado, infelizmente não é mais. E aí fui me levantando e fui criando o texto na hora, porque era ao vivo. Olha, Era ao meu vivo. Deus. Foi ao Eu vivo. só Foi ao imagino- vivo. Sabrina, tu... Foi Ah, ao é, vivo. vivo. E o pior que o ponto, né? Já estavam me chamando, é porque aí tá, vocês Cortado, viram, né? cortado, né? só um trechinho. Mas me chamando ao vivo já fazia um tempinho que Bora, tava me Sabrina chamando. e Sabrina lá na Copa. E eu lá, bora. porque o ponto não tava funcionando. Daí Fingindo eu lá, de morta, deitada na fingindo cobra, de fingindo de morta. morta. E fazia tempo que Samuca, era até Samuca apresentador. Eu disse, Sabrina, tá no ar. E eu, né, sem ouvir nada, lá no além. Lá no além, né? Comemorando aqui aquele momento. Aí eu escutei quando o Franci, da produção, disse, tá no ar, Sabrina. Aí eu me levantei. Olha aí. Aí deu certo, rolou. E aí, com 2 dias ou 3 dias depois, Viralizou, né? viralizou, tava no Virei Jornalista e em outros, todo mundo comentando e me marcando. Quando eu olhei meu Instagram, tinha assim, mais ou menos, em média, uns 500, 600 pessoas a mais. Né? E eu, por que estão seguindo desse? Só seguindo. E o que foi? E o povo me marcando, A arroba. mulher da cova, a mulher da... Exatamente, que eu fui olhar, eu digo, mentira que esse vídeo foi para aí. Mas, né, que bom, Arte que bom. do jornalismo. Acontece, né, gente? Ó, A mas criatividade, a gente tem que fazer esse tipo tem que mudar um coisa. pouquinho. Se sair da mesmice, Isso, né? se o local que a gente dá essa oportunidade, dá essa... Não, você pode ser criativo, então a gente tem que criar mesmo, tem que se reinventar. Olha aí. Gente, ó, eu quero aproveitar e falar
que vocês não estão me vendo comendo muito hoje aqui na frente das Mas câmeras, esse bolo já mas foi tem um devorado. bolinho gostoso aqui, Porque ele já comeu a delicioso. Ele já foi devorado. Que eu já comi a metade. Mas a imagem E dele aí- inteiro, e tá? aí a imagem dele inteiro, porque né, eu falei assim, hoje já grava a imagem do bolo antes, porque eu não vou me aguentar, porque esse bolo tá muito gostoso. E aí, mandar aquele beijo especial. Qual o nome da empresa que tu criou? Cake Lisboa. Cakes Lisboa. Cakes Lisboa. Cakes Ataí de Lisboa. Aí. Oh. Então, E obrigado tem aí mais mais um, uma mano, vez. o bom é porque toda semana eu fico, ai meu Deus, hoje é bolo de quê? Hoje é bolo É de banana, quê? é abacaxi, É. é chocolate, é o quê? Daqui a pouco a nossa Um convidada beijo. vai provar e ela vai dizer se tá aprovado. Mas sempre tá aprovado, gente. Sempre Pois é. tá. E é uma maravilha. E a gente tava falando sobre inovar um pouquinho, sair dessa mesmice, né? Pra não ficar aquela coisa mole. Essa foi a primeira vez que você fez uma coisa mais fora do comum ou já... Não, teve uma da capivara que foi muito engraçada. Eu já quero, bora procurando aí. Tem uma da capivara que é bem engraçada. Eu tô no meio do mato e saio do mato também. Pra falar dessa capivara que apareceu numa garagem na cidade de Cabedelo. Eu lembro. E aí o pessoal não sabia o que fazer, não sabia pra quem ligar. E aí a informação era que tem que ligar pro IBAMA, pra Polícia Ambiental, aquela coisa toda. E aí eu saí de dentro do mato. E coincidentemente no dia eu tava com uma blusa um pouco camuflada. E eu saí do mato, mas ninguém viu. E aí ficou bem engraçado também. Já aconteceu de várias questões, escorregar, cair. Já aconteceu também. Ao vivo acontece de Ao tudo. vivo acontece de de tudo. tudo. Uma vez também, quando foram me chamar. Essa foi engraçada. Foram me chamar no ar, eu não tinha escutado no ponto. Tava mastigando chiclete. Não façam isso. Quando for se posicionar, que tiver para entrar no ar, atenção, fica lá, espera. Mesmo que demore a lhe chamar, fica lá esperando. Porque pode ser que nesse intervalo de tempo você esteja no ar sem saber. E aí eu ia fazer a matéria ao vivo de um esgoto. E eu tava mastigando chiclete. E já tava no ar, eu não vi que tava no ar, eu fui cuspir o chiclete. No próprio Olha esgoto. É isso aí, o meu ambiente agradece. Aconteceu isso. Aí o apresentador, muito criativo, também disse: olha, a Fedentina tá tão grande que ela tá Tá cuspindo. cuspindo. Mas acontece. Ao vivo acontece tanta coisa. Que, meu mas, Deus. mas aí tem que levar numa boa, né? Tem que saber contornar também Isso, as situações. isso. É melhor ficar cômico do que ficar aquele negócio pesado e feio. Então eu caio logo na gargalhada, eu invento alguma coisa assim e vou disfarçando. Muito vou disfarçando. bom. Sabrina, me diz uma coisa. Você falou que desde criança já deu aqueles indícios de jornalismo. Se caso não fosse jornalismo, qual seria a profissão que tu desejaria atuar? Atriz. Ah, que ela já é Tá no meio criativa, da ela é arte. desenvolta. Atriz. Inclusive, Não eu fiz. também, eu tirei a DRT de atriz. Assim Olha que eu cheguei aí. em João Pessoa, eu procurei um curso, foi a Telarte, e aí fiz o curso de 1 ano e meio também pra atriz. É uma coisa que eu sempre gostei. Desde pequena também, fazia encenações, fazia peças de teatro, tudo isso, escrevo peças. Então é uma coisa que eu sempre gostei. Da arte. Artista como um todo. Depois eu fiz também, se eu vou falar o que eu já fiz, depois eu fiz também um curso de zumba, instrutora de zumba. Porque é uma coisa que eu gosto muito, é de dançar. E aí, né, no interior a gente não pode muito fazer isso, porque tem esse preconceito, aquela coisa toda. Eu digo, verdade. vou virar uma profissional de dança. E fui para Recife e fiz o curso de instrutora de zumba. E passei muito tempo, mais de 5, 6 anos, dando aula de zumba. Olha só. que Quando eu curiosidade. cheguei em João Pessoa também, até pela questão financeira, eu procurei 2 prédios de condomínio, Aham. para poder dar aula de zumba. E fiquei até a época da pandemia. Tem muitas alunas minhas, muito pessoal. Tem uns vídeos meus aí na internet também, depois, se vocês quiserem procurar. Modesta parte é uma coisa que eu faço muito bem feita. Eu acho que mais que o jornalismo, modesta, viu? Mas é dançar. Eu Já- nasci para dançar. Já quero uma quero uma aula, pauta. tô precisando. Ó, a gente já tem aqui Gente, 3 que precisa pautas. dar aula. Sabrina atriz, Sabrina instrutora de zumba e como fazer uma passagem, uma entrada. E Sabrina ao vivo. Coveira. Já Sabrina quero, Coveira, já tem que- a quero gente tem que todas. mesclar. Não, mas isso faz parte de diversão.